Imagina só, uma doença perigosa, cara, que hoje leva dias para ser diagnosticada, pudesse ser identificada em apenas 5 minutos. Parece até coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai conhecer uma inovação que usa luz e inteligência artificial para fazer exatamente isso. Para a gente entender como essa mágica funciona, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o tamanho do problema. Depois, que história é essa de impressão digital de alta tecnologia? Aí a gente descobre como eles colocaram essa ideia à prova e, claro, no final, os resultados que são, olha, surpreendentes. E essa imagem aqui resume bem a promessa, né? Transformar um diagnóstico que leva dias num processo que cabe na palma da mão e acontece em minutos. Mas como? Bora entender a ciência por trás disso. Ok, para a gente realmente entender por que essa inovação é tão importante, a gente precisa primeiro dar um nome ao problema. E o nome dele é brucelose bovina. Então, o que é essa tal de brucelose? Bom, é uma doença super infecciosa, causada por uma bactéria. E o problema é que ela não para no gado, não. Ela é uma ameaça dupla, porque impacta tanto a pecuária quanto a nossa própria saúde. E o impacto disso é gigante. Pensa só, para os produtores significa perdas enormes de dinheiro. Para todo mundo é um risco na cadeia alimentar. E talvez o mais grave de tudo é uma doença que pode pular dos animais direto para a gente. É uma questão séria de saúde pública. E para piorar, olha só como a gente lida com isso hoje. Os testes atuais demoram mais de 48 horas e ainda por cima podem dar erro. São complexos, trabalhosos, ou seja, o que se precisava com urgência era algo totalmente diferente, rápido, confiável e, se possível, simples e barato. Beleza, o desafio está na mesa. E aí, como resolver? A resposta veio de uma combinação que parece até futurista. Usar luz e inteligência artificial para enxergar o que é invisível a olho nu. A técnica tem um nome complicado: espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, ou FTIR. Mas a ideia por trás é genial. Pensa assim: a máquina joga uma luz infravermelha na amostra de sangue e cada molécula ali dentro reage de um jeito único. Isso cria uma espécie de impressão digital molecular. É como se o sangue contasse sua própria história química. E aqui está o pulo do gato. Se a gente bater o olho nessas duas impressões digitais, a do sangue saudável e a do infectado, elas parecem praticamente iguais, né? Para o nosso olho é impossível ver a diferença. Mas, para uma inteligência artificial, e a história é outra. É nesses detalhes minúsculos que está o segredo. É exatamente aí que a IA entra em cena. Ela funciona como um detetive super rápido, treinado para analisar milhares de gráficos desses e aprender a identificar os padrões super sutis que gritam: opa, tem infecção aqui. Algo que um ser humano simplesmente não conseguiria fazer com essa velocidade. Certo, a ideia parece brilhante na teoria. Mas e na prática? Será que funciona mesmo? Então vamos ver como os pesquisadores tiraram essa tecnologia do papel e a colocaram à prova. O processo foi super metódico, passo a passo. Primeiro, pegaram 80 amostras de sangue, 40 de animais infectados, 40 de saudáveis. Depois, passaram cada uma delas na máquina FTIR para gerar a tal impressão digital. Aí, deram uma limpada nesses dados para tirar qualquer ruído e, por fim, entregaram tudo isso para a IA com uma missão: aprenda a diferenciar uma da outra. E o que esse gráfico está mostrando é basicamente o cérebro da IA funcionando. Ela começa a pegar cada impressão digital e a colocar no mapa. Olha que interessante. Ela naturalmente vai criando dois grupos, separando as amostras infectadas, em vermelho, das saudáveis, em azul. É assim, visualmente, que ela aprende a separar o joio do trigo. Para fazer essa mágica, eles usaram um algoritmo específico, chamado SVM. O superpoder desse tipo de IA é basicamente encontrar a melhor linha divisória possível entre dois grupos. A missão dela era traçar a fronteira perfeita entre o que é saudável e o que é infectado. E agora, a hora da verdade. A grande pergunta: e aí, funcionou? A resposta é que não só funcionou, como os resultados foram notáveis, até melhores do que o esperado. Olha só esse primeiro número. Usando amostras de soro seco que dão um sinal mais claro para IA ler, a precisão foi de absurdos 95,8%. É um resultado espetacular, sem dúvida. Tá, mas e com as amostras líquidas, que são até mais rápidas de preparar? Mesmo assim, a precisão continuou altíssima, 91,7%. Isso mostra que a técnica não é só precisa, ela é robusta e flexível. Mas isso aqui é o que muda o jogo.
O tempo total, desde coletar a amostra até ter o resultado na mão, foi de apenas 5 minutos. Agora compara isso com as 48 horas, às vezes mais, dos testes tradicionais. É uma verdadeira revolução. E essa tabela aqui coloca tudo em perspectiva. Dá para ver os números de precisão, sensibilidade, tanto para o soro seco quanto para o líquido. O recado é claro, não é só sobre ser rápido. O método é extremamente confiável, batendo de frente com os métodos tradicionais nas métricas mais importantes. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa ter em mãos uma ferramenta para fazer uma triagem em massa, de forma rápida e barata. Isso transforma completamente a forma como a gente pode vigiar e controlar doenças, agindo muito mais rápido para evitar que elas se espalhem. E isso nos leva a uma reflexão final, que vai muito além da brucelose. Pensa só, se a gente conseguiu ensinar uma IA a enxergar essa doença em minutos, que outras ameaças invisíveis, tanto em animais quanto em nós, seres humanos, a gente poderia descobrir a seguir. O potencial disso é simplesmente gigantesco.